A paz do Senhor, meu amado irmão e ouvinte. A nossa meditação dessa manhã, ela se encontra no Salmo de número 31, que diz dessa forma: Em ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundido, livra-me por tua justiça, inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa, se a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, pelo que, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força, nas tuas mãos encomendo o meu espírito, tu me ensinaste, Senhor Deus, da verdade, tu me remistes, Senhor Deus da verdade. Aborreço aqueles que se entregam a vaidades enganosas. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois considerastes a minha aflição, conheces a minha alma nas angústias, e não me entregaste nas mãos do meu inimigo, pusestes os meus pés num lugar espaçoso. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu corpo, porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiros, e a minha força descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem por causa de todos os meus inimigos. Fui opróbrio dos meus vizinhos e um horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles como morto. Sou como um vaso quebrado, pois ouvi a murmuração de muitos. Temor havia ao redor, porquanto todos se coluiavam contra mim. Intentam tirar-me a vida. Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse: Tu és o meu Deus, os meus tempos estão nas tuas mãos, livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Fazem resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, salva-me por tua misericórdia. Não me deixes confundido, Senhor, porque te tenho invocado. Deixa confundidos os ímpios, emudeçam na sepultura, emudeçam os lábios mentirosos, que dizem coisas más com arrogância e desprezo contra o justo. Ó quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem, os que tu mostrastes àqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens. Tu os esconderás no secreto da tua presença, das intrigas dos homens, ocultá-lo-ás em um pavilhão da contenda das línguas. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa a sua misericórdia para comigo em cidade segura. Pois eu dizia na minha pressa, estou cortado de diante dos teus olhos. Não obstante, tu ouvistes a voz das minhas súplicas. Quando eu a ti clamei, amai ao Senhor, vós todos os que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância os soberbos. Esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. Bom, o texto ele termina aqui nesse versículo. Também contribui para a nossa meditação nessa manhã o texto de Isaías, capítulo de número 25, versículo 8,
que diz assim: Deus tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos e retirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Também podemos examinar a passagem de Romanos capítulo 8, versículo 28, que diz desta forma: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Também contribui para a nossa meditação 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54, que diz assim: E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Bom, meus amados irmãos, uma certa colaboradora, após uma semana ter mudado para a África Oriental, ela foi chamada a um hospital no norte da Uganda para ajudar um garoto chamado Owa L, que ficara órfão. Ela havia feito amizade com ele meses antes de uma curta visita à Uganda. Ela havia ficado triste ao chegar e encontrar esse menino de 9 anos deitado apático numa maca imunda de uma enfermaria cheia, sem profissionais suficientes, infestada de moscas. O menino saudável e ativo que ela conhecia era agora uma criança emaciada, com uma doença não diagnosticada que o deixara irreconhecível. 2 dias depois, OAL morreu. Assumiu a triste tarefa de escolher sua roupa. Ela, no caso, assumiu a triste tarefa de escolher a sua roupa e o caixão para ser enterrado. E depois, ela se juntou aos seus parentes e amigos que choravam ao colocar seu corpo jovem no descanso. OAL foi o primeiro de 11 funerais de crianças que ela assistiu durante o seu primeiro ano em Uganda. Descobria que na África, um continente com alarmantes elevadas taxas de mortalidade infantil, multidões estão cansadas do aguilhão da morte. Ela ouviu homens africanos, mulheres e crianças, vez após vez, clamar como o salmista Davi, que suplicava dizendo: Ó Senhor Deus, tem compaixão de mim, pois estou aflito. Os meus olhos estão cansados de tanto chorar. Estou esgotado de corpo e alma. A tristeza acabou com as minhas forças, as lágrimas encurtam a minha vida. E isso são palavras do salmista no Salmo de número 31, verso 9 ao 10. Você e eu podemos não saber como abolir as guerras, a corrupção, as doenças que consomem as vidas de milhões de africanos a cada ano. Porém, temos sim a capacidade de orar pelos desolados em terras estrangeiras. Peça hoje a Deus para lhe mostrar como orar pelo sofrimento ao redor do mundo. Deixe que sua compaixão o encha, de forma que você possa fazer o eco ao que o profeta Isaías disse: O Senhor Deus me ensina o que devo dizer, a fim de animar os que estão cansados. Isaías capítulo 50, no versículo 4. Bom, fica para a nossa reflexão esta manhã. Que compaixão você já recebeu de Deus? E como compartilhará com outras pessoas esta semana? Que você tenha um dia abençoado na paz do nosso Senhor Jesus.